Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje, olha, a gente tem um material interessante aqui, de um blog chamado Estudos Bíblicos. Especificamente, é um artigo do Evangerbas Epifânio, Os 7 Deveres do Cristão no Mundo. E ele parte, assim, de uma passagem bem forte de Efésios, né? Aquela que fala de apresentar a igreja a Cristo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e irrepreensível. Uma imagem poderosa mesmo. Exato. E a nossa ideia aqui é, destrinchar a visão desse artigo. Como que o autor acha que um cristão deveria, se posicionar, viver no mundo hoje? Quais são esses deveres? E o que eles querem dizer na prática, né? Pelo menos segundo o texto. Isso. Porque essa ideia de deveres definidos já chama atenção, né? Para investigar. Sem dúvida. E olha, o ponto de partida do texto é bem assertivo. Para ele, a autenticidade da vida cristã exige uma postura firme, sabe? Contra o pecado e o que ele descreve como o sistema corrompido do mundo. Ele critica bastante aquela coisa de conveniência, de lavar as mãos, tipo Pilatos, né? E ele bate na tecla de que é preciso reprovar as obras infrutíferas das trevas, citando Efésios 5, verso 11, na leitura dele. Entendi. Uma postura ativa, então. Exatamente. E o que é fascinante, eu acho, é a ligação direta que ele faz entre cumprir esses deveres e aquela condição final da igreja, lá de Efésios 5, 27. Não é só conduta individual, sabe? É como se fosse um reflexo coletivo da glória de Deus, na visão que ele apresenta ali. Interessante. Então, vamos ver como ele detalha esses 7 deveres. Vamos lá, perfeito. O primeiro que o artigo coloca é evitar os cuidados do mundo. Pelo que eu entendi, a preocupação aqui é não se deixar levar assim pelas ansiedades do dia a dia, né? Coisas materiais, desejos que passam. Isso. O texto até cita Jesus alertando sobre as preocupações deste mundo, acho que Mateus 13, né? Que podem sufocar a palavra. Exatamente. E o autor, ele conecta isso, diretamente à maturidade espiritual. A perspectiva que ele traz é que a verdadeira riqueza, a segurança, estaria em buscar primeiro o reino de Deus. Ele menciona Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino. Certo. E aí confiar que Deus vai suprir o básico. É um chamado para reordenar as prioridades mesmo, segundo o artigo. Faz sentido. Não é negar as necessidades, mas não deixar a ansiedade por elas tomar conta, né? Uma questão de foco. Precisamente. O artigo sugere que sem essa reorientação do coração, sabe, longe da ansiedade materialista, os outros deveres ficam bem mais difíceis. Porque o coração estaria preso justamente naquilo que o autor critica como o mundo. Entendi a progressão. Bom, aí vem o segundo dever, não ser do mundo. Aqui já parece que o foco muda das preocupações para a identidade mesmo, né? Isso. A ideia, como o artigo coloca, é que, beleza, a gente vive aqui fisicamente, mas não pertenceria ao mundo em termos de valores, de lealdade. A identidade seria celestial. Exatamente. Ele usa passagens como João 15, 19, porque não sois do mundo, o mundo vos aborrece. Certo? E também a oração de Jesus em João 17, né? Onde Jesus diz que eles não são do mundo, assim como ele não é. E qual a implicação prática disso, segundo o texto? Bom, a implicação, como está descrito ali, é a necessidade de resistir. Resistir às pressões culturais, morais, que na visão do autor vão contra o evangelho. A lealdade principal tem que ser a Deus, mesmo que isso signifique ser incompreendido ou rejeitado, sabe? E contra a maré, é central para essa identidade não mundana. Essa resistência cultural é chave, então. Não é só algo interno, mas que se mostra para fora. Sim, o artigo dá muita ênfase a essa dimensão prática. Não ser do mundo significa não adotar os critérios de sucesso do mundo, a ética, as prioridades, como se fossem as suas. É uma demarcação clara de identidade, com consequências visíveis no dia a dia, nas escolhas. Ok, isso leva direto para o terceiro dever, separar-se do mundo. Confesso que, de primeira, parece muito com o anterior, não ser do mundo. Qual a diferença que o artigo faz? É uma boa pergunta, porque eles se sobrepõem, né? Mas parece que o autor usa esse terceiro dever para
aprofundar um pouco mais o que significa essa não pertença. Ele faz questão de dizer que não é isolamento físico, não é para virar monge ou criar um gueto, sabe? Ah, bom. A separação que ele descreve é espiritual e moral. É um distanciamento do pecado e dos padrões que ele vê como corruptos na sociedade. Ele cita Gálatas 1,4 falando que Cristo nos libertou do presente século mau e Romanos 12,2 para não se conformar com este mundo. Então a ênfase é separar-se das práticas e valores errados, não necessariamente das pessoas. Exato. A base teológica que ele apresenta é essa. A redenção já nos libertou desse século mau. Então o dever seria viver de acordo com isso, rejeitando ativamente o que ele entende como contrário a Deus. É uma separação que acontece nas convicções, no estilo de vida, mesmo convivendo com todo mundo. É mais sobre não internalizar os padrões que ele critica. Aqui é onde fica bem interessante. Porque depois de 3 deveres falando em evitar, não pertencer, separar, o quarto é brilhar no mundo. Pois é. Parece quase o oposto, né? Ser luz nas trevas, manifestar o caráter de Cristo ativamente, pela conduta, pela integridade. A referência que ele usa é Filipenses 2,15. Resplandecer como astros no mundo, numa geração corrompida. Sim, e essa tensão aparente é, eu acho, fundamental para entender a visão completa do autor. A separação que ele falou antes não é um fim em si mesma, sabe? Não é para se isolar e pronto, pelo contrário, ela cria a condição para que esse brilho seja possível e notado. A função dessa luz, segundo o artigo, é ativa. Tem que iluminar, expor a verdade pelo contraste e, idealmente, guiar outros. O testemunho acontece concretamente pelas boas obras, como ele cita de Mateus 5, para que as pessoas vejam e, quem sabe, glorifiquem a Deus. Então, a separação criou contraste visível e é esse contraste que permite o brilho. A vida diferente chama a atenção de um jeito bom. Exatamente essa lógica apresentada. A santidade, a separação do mal, não é para esconder a fé, mas para torná-la visível de um jeito autêntico, talvez até atraente. As boas obras seriam a prova prática dessa vida diferente, mostrando um outro caminho baseado nos valores do reino, segundo o autor. É uma presença no mundo que é distinta, mas ao mesmo tempo engajada. Essa dinâmica entre separar e brilhar é muito boa. Seguindo, o 5º dever é bem direto ao ponto. Evitar a amizade do mundo. O texto aqui é forte, citando Tiago 4,4. A amizade do mundo é inimiga de Deus. O autor até usa aquela palavra adúlteros, né, para descrever um coração dividido. Ele pega pesado aí. E isso levanta uma questão importante. Como que a gente equilibra isso? Porque tem outros mandamentos sobre amar o próximo, até os inimigos. Pois é. O artigo parece indicar que a chave é o discernimento. A amizade do mundo a ser evitada não seria o relacionamento com as pessoas, o amor por elas. Seria mais uma afinidade, uma cumplicidade com os valores, os sistemas, os prazeres que o autor vê como anti-Deus. A ideia seria: ame as pessoas sem condição, mas rejeite firmemente aderir aos princípios e práticas do mundo que podem te corromper. Entende? É uma linha delicada, né? Amar a pessoa, mas não validar tudo que ela valoriza ou faz, se for contra a fé, na visão do autor. Exige muita clareza. Sim, o artigo enfatiza muito essa necessidade de discernimento. Distinguir entre amar pessoas e concordar com sistemas de valores que ele considera errados é crucial para manter a fidelidade a Deus sem cair num isolamento meio hostil. Entendido. Vamos para o 6º. Vencer o mundo. Aqui, o argumento do artigo é que essa vitória sobre as pressões, as tentações, não vem da nossa força, né, mas da fé em Cristo, de ser nascido de Deus. Exato. A passagem principal é 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso. E o texto vai além explicando que esse novo nascimento, que ele entende como uma transformação radical feita por Deus, daria ao crente um poder tipo sobrenatural. Esse poder capacitaria a pessoa a resistir ao pecado, superar a tentação, perseverar na fé mesmo com oposição.
A fé, nessa visão, não é só concordar com a cabeça, sabe? É uma força ativa que gera obediência, esperança. Ele até faz uma alusão a Romanos 8,37, né? Que torna o crente mais que vencedor. A vitória é graça, não conquista nossa. Não separar, brilhar, evitar a amizade errada, vem dessa vitória que é dada pela fé e pelo novo nascimento. Exatamente. Na lógica do artigo, essa vitória que Deus dá é um motor por trás de tudo. Não é só disciplina humana, é agir a partir de uma nova natureza, de um poder que vem pela fé em Cristo. Certo. E aí chegamos no 7º, o último dever: crucificar-se para o mundo. Esse parece fechar tudo, né? Uma síntese. A ideia de uma ruptura definitiva, morrer por o mundo para viver só para Cristo. Sim. A referência principal é Gálatas 6,14, que é fortíssima, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Crucificação é pesado. É. A imagem é de renúncia total, sem volta. Na interpretação do artigo, a espiritualidade autêntica chega no auge quando o mundo, valores, ambições, pecados, perde totalmente o poder de atração sobre o crente. É como se o mundo estivesse morto, crucificado para ele. E, ao mesmo tempo, o crente se vê como morto para o mundo. Não vive mais segundo as regras dele, mas totalmente voltado para a vontade de Deus. É abandonar o egoísmo, o pecado e abraçar Cristo radicalmente. Essa crucificação mútua é impactante. E isso conecta de volta com aquela visão da igreja sem mácula nem ruga do começo. Perfeitamente. O autor amarra isso diretamente com Efésios 5:27. A igreja santa e irrepreensível seria formada por pessoas que viveram essa crucificação para o mundo, mostrando uma dedicação total a Cristo. É o ponto máximo da separação e da consagração que os outros deveres foram construindo. Fecha o ciclo. Então, o que tudo isso significa, olhando o quadro geral desse artigo? Resumindo a visão do autor, o R. Jarbas Epifânio, o chamado para o cristão seria viver de forma santa, separada dos valores que ele vê como corruptos, com uma conduta irrepreensível. E esses 7 deveres ele não apresenta como regras frias, não, mas como a expressão natural, externa de uma vida transformada por dentro pela graça, na visão dele. Se conectarmos isso ao quadro geral, o argumento principal do texto é que a identidade e o propósito do cristão no mundo estão ligados a essa postura de ser diferente, de ser fiel. Aquela igreja gloriosa de Efésios 5:27, que é o alvo final, seria o resultado de vidas individuais vividas assim, com zelo pela pureza, rejeitando o mal, testemunhando com boas obras e leais a Cristo acima de tudo. Então, para esse autor, cumprir esses deveres não é uma opção. É fundamental para definir o que é ser cristão e igreja no mundo. O material lá do Estudos Bíblicos que a gente analisou hoje dá uma visão bem clara, bem assertiva sobre essa relação cristão-mundo. A ênfase é forte na distinção, na separação de valores, na busca pela santidade, segundo o autor. E isso deixa a gente, talvez, com uma pergunta para pensar, né? Se a gente parte dessa estrutura de deveres, que enfatiza tanto a separação do sistema do mundo, como seria possível, dentro dessa mesma lógica do autor, praticar um amor genuíno, um engajamento real com as pessoas dentro desse mundo, sem comprometer aqueles princípios de santidade e separação que ele defende tanto? Uma boa questão. Onde que fica o equilíbrio na prática, né? Fica aí a reflexão. Agradecemos a atenção de todos nesta análise aprofundada. Obrigado, pessoal.